Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Eu respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: aos nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu, porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Ossos sequíssimos. Talvez essa seja a sua situação nessa noite, ou agora, enquanto você assiste a essas canções. Os ossos não se tornam sequíssimos da noite para o dia, não. Demora tempo, meses, anos até. E os ossos vão se secando, se secando, se secando. Talvez assim se encontra você hoje. Situações que você foi deixando passar, você foi deixando sem resolver, e de repente elas foram se tornando secas e duras. E você olha para essas situações, ou para você mesmo, e diz: não tem jeito, é impossível, não há como eu mudar esse quadro, não há como eu mudar essa história, os ossos estão sequíssimos, eu demorei demais, não tem mais jeito, acabou tudo. Ah, Deus, a esperança foi embora o ânimo, a alegria já não existe mais, existem apenas ossos sequíssimos. E talvez você nem saiba
como você veio parar aqui, ou como essas canções chegaram até você. Uau, talvez um grito de desespero, que você olha para você mesmo, olha para a sua situação, para a sua casa e diz: não tem jeito. E o Senhor fez uma pergunta para Ezequiel: você acha que é possível que esses ossos venham reviver? A resposta de Ezequiel, a resposta desse homem de Deus, não foi uma resposta segundo a perspectiva do mundo. Porque se ele tivesse a perspectiva do mundo, ele diria: não tem jeito, acabou, é impossível. E quando as pessoas não se encontram nessa situação, talvez você mesmo, você está aqui e você tem acompanhado essas canções, essas ministrações, mas você olha para você mesmo, e da perspectiva humana, natural, você diz: é impossível reverter esse quadro. A perspectiva humana só trará desânimo, desencorajamento. Mas a resposta do profeta Ezequiel não foi olhar para o mundo e dizer: o mundo não tem jeito, essa situação não tem jeito. Mas Ezequiel fez diferente. Ele olhou para o Senhor e disse: Senhor, Tu sabes. Deus pode mudar toda e qualquer situação. Não existem ossos sequíssimos que não possam ser tocados pelo Senhor e reavivados pelo Senhor. Não existem situações que Ele não possa mudar, transformar. Não existem lugares onde Ele não possa entrar. Não existem situações no meio das quais Ele não possa agir para trazer vida. Ele pode, Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Soberano, Ele é o Deus para quem não há impossíveis. Ele é aquele Deus que tem poder até mesmo para levantar os mortos, quanto mais para trazer cura ou restauração na sua vida ou na sua casa. Senhor, Tu sabes. E a resposta e a palavra de Deus para Ezequiel, diante desse passo de fé desse homem, foi: profetiza. Profetiza. Abre a sua boca e comece a dizer a esses ossos secos: levantem-se, que venham tendões, que venha carne, que essa situação seja mudada, que esse lugar de deserto e desespero seja mudado, esse lugar de morte seja transformado e que haja vida. Abre a sua boca e profetiza. E quando Ezequiel abriu a boca, aqueles ossos que eram ossos começaram a se juntar, e os tendões começaram a nascer, e a carne começou a crescer ao redor daqueles ossos, daqueles tendões. Deus pode. Aqueles cacos foram sendo juntados, aqueles cacos que marcavam a história de um povo, aqueles cacos que marcavam a história de famílias inteiras, aqueles cacos começaram a ser juntados mediante a palavra do Senhor. Oh, mas faltava algo mais. Faltava o Espírito. Aqueles corpos estavam ainda estirados no chão. Aqueles cacos eram apenas cacos, e haviam se tornado novamente vasos, mas estavam vazios. E por isso a palavra do Senhor foi: profetiza para que venha o Espírito. Profetiza para que venha o Espírito. E meus irmãos, nós só nos levantaremos com vida do Senhor, só nos levantaremos no poder e na autoridade do Senhor, só nos levantaremos como um povo que se chama pelo nome do Senhor e que faz diferença nas nossas cidades e na nossa nação, se nos levantarmos no poder do Espírito,
Se o Espírito Santo vier sobre nós mais uma vez, como aconteceu aqui, como aconteceu em Pentecostes, quando o chão verdadeiramente tremeu, o Espírito Santo veio. E o que mais precisamos nesses dias não são de canções novas, bonitas, melodiosas, não são de palavras bonitas que mexem conosco, não são de estruturas, não são de riquezas desse mundo. De que mais precisamos é do Espírito de Deus. Precisamos clamar para que o Espírito venha de novo, para que haja um novo derramar do Espírito Santo sobre a igreja, sobre a nossa terra, para que a igreja se levante, não no poder do homem, não no poder da mídia, não no poder das riquezas, mas no poder do Espírito Santo. Essa é a maior necessidade hoje da igreja do Senhor. Esses vasos precisam ser enchidos, eles precisam ser tornados cheios de novo. Precisamos começar a clamar mais uma vez, como Ezequiel: sopra o vento do Senhor dos 4 cantos, e vem Espírito, e que venha o Espírito Santo de Deus, como aconteceu com aqueles 120 em Jerusalém, no dia do Pentecostes. Estavam ali unânimes, orando e clamando: Senhor, cumpra a tua promessa, Senhor, faça acontecer. A situação está difícil. Há pouco tempo Jesus foi crucificado, morto aqui nessa cidade, em Jerusalém. E lá estavam eles em Jerusalém, clamando e orando para que a promessa fosse cumprida. O que eu e você precisamos, o que nós precisamos, é desse novo derramar do Espírito de Deus, que venha regar e lavar a nossa terra, e que rios do Senhor corram trazendo justiça no nosso Brasil, e que casas inteiras sejam transformadas, que pessoas sejam mudadas. Precisamos de um novo derramar do Espírito de Deus. Vem, Espírito. Você pode fazer essa oração comigo e dizer: vem, Espírito, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Você pode orar e levantar as suas mãos e dizer: vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Precisamos do novo derramar do Espírito, Senhor. Precisamos de tempos de refrigério na nossa nação. Precisamos que o Senhor sopre de novo sobre o vale de ossos secos, e naqueles lugares onde há morte, que venha vida, naqueles lugares onde há desespero, que venha esperança, naqueles lugares onde as pessoas dizem: é impossível, que o Senhor venha e faça todos saberem que é possível, que não há impossíveis para o Senhor, para que todos saibam e levantem o teu nome e reconheçam: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Precisamos desses tempos, precisamos viver esse novo tempo, mais uma vez, no derramar do teu Espírito. Que o teu Espírito venha. É Ele quem pode renovar as nossas forças, fazer com que o cansado se levante novamente. Ele é quem pode fazer com que os velhos se levantem, corram como jovens. Os que esperam no Senhor, esses têm as suas forças renovadas. Um novo tempo para a tua igreja, Senhor. Venha fazer acontecer mais uma vez, trazendo fome e sede da tua presença, trazendo fome e sede do Senhor. Mais uma vez, ó Pai, faça isso acontecer no Brasil. Pessoas que permanecem estendidas no chão, imaginando que não tem jeito, que tudo acabou, permanecendo imóveis, caídas no meio do caminho. Deus, que o teu Espírito venha mais uma vez, invadindo as casas, trazendo restauração a casamentos, convertendo o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Que o teu Espírito venha de novo,
como já veio tantas e tantas vezes na história, mudando vida de pessoas. Vem, Espírito. Vem, Espírito Santo. Vem encher os vasos. Venha sobre a igreja. Venha sobre o teu povo que se reúne aqui na arena. Mas não somente aqui, mas que se reúne em cada canto do Brasil. Que haja novamente esse clamor pelo derramar do teu Espírito sobre a nossa terra. Que haja novamente esse clamor do derramar do teu Espírito sobre a igreja. Que haja novamente sede e fome do Senhor. E que os ossos comecem a bater nos ossos e pessoas comecem a se levantar. E a vida do Senhor venha mais uma vez sobre nós, o teu povo que se chama pelo teu nome. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Você pode colocar a mão no ombro da pessoa do seu lado e fazer essa oração. Vem, Senhor. Vem. Nós precisamos dele. É o de que mais precisamos, é desse novo derramado do Espírito Santo de Deus. Você pode fazer essa oração com ele. Como igreja que somos, um só corpo, um só povo que se chama pelo nome de Deus, precisamos desse novo tempo, na nossa casa, na nossa cidade, na nossa história. Abra sua boca e peça, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E talvez você esteja vivendo uma situação como esse vale de ossos secos. Peça ao Senhor para vir, peça ao Senhor para agir. Peça ao Senhor para derramar o Espírito dele aqui, sim, e essa arena seja lavada pelas águas do Senhor, que Barreto seja lavado pelas águas do Senhor, e que essas águas atinjam as cidades aqui em volta, e que atingem o estado de São Paulo, de Minas Gerais, os estados do Brasil, como fontes que brotam do trono de Deus. Pai, o que o homem não pode fazer, tu podes fazer. O que as palavras humanas não podem fazer, as tuas palavras podem. Tu podes, Senhor. Muda a nossa sorte. Levanta-nos como igreja cheia do Espírito Santo, cheia do poder do alto. Sim, levante a sua voz e clame. Muito pode em seus efeitos a súplica do justo. Muito pode. Muito pode. Sede. Sede, Senhor. Sede, Senhor. Sede, Senhor. Faça isso acontecer em nossos corações. Vem sobre esse vale de ossos secos. Esses cacos quebrados que foram tornados vasos. E encha-os, Senhor. Encha-os, encha-os, encha-os. Enche-nos, 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 Senhor. Enche-nos, Senhor, enche-nos, enche-nos do Espírito Santo. Enche-nos do Espírito Santo. Enche-nos do Espírito Santo. Enche-nos do Espírito Santo, Senhor. Enche-nos do Espírito Santo. Enche-nos do Espírito Santo, Senhor. Queremos transbordar, Senhor, um novo tempo para nós, para nossa casa, para as nossas comunidades, para as nossas cidades, para o Brasil. Vem. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem. Vem, 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 Senhor. Vem, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem. Vem sobre esse lugar. E o teu vento sopre mais uma vez. Como encheu aquela casa no cenáculo, no dia de Pentecostes. Como soprou naquele lugar o vento do Senhor. Que Ele sopre aqui de novo. Ele sopre aqui. E o vento do Senhor sopre aqui na arena.
Tempo de refrigério, Senhor. Tempo de renovo, trazendo vida ao que está morto. Vida ao que está morto. Esperança ao que está abatido. Força ao que está cansado. Oh, Senhor, vem. Vem, Senhor, vem. Vem. Vem, Espírito Santo, vem. Quebrando até aqueles mais endurecidos, vem. Aqueles corações mais endurecidos, vem. Aqueles que ainda duvidam que o Senhor pode agir no dia de hoje, age na vida desses, para que saibam que Tu és o Deus vivo, o Deus verdadeiro, não um Deus distante, mas o Emanuel, Deus perto, que age hoje, como agiu ontem. Vem, Senhor, vem. Vem avivar, Senhor. Vem despertar, Senhor. Vem renovar. Oh, Espírito, vem, vem, vem. Amamos, vem, vem. Precisamos do Senhor. Nesse lugar, sopra mais uma vez. Sopra mais uma vez, Senhor. Vem.